Olá, senhores. Vamos nessa nossa aula de hoje falarmos a respeito de equações exponenciais, que são aquelas equações onde a nossa incógnita x encontra-se localizado no expoente dessa nossa equação. E como é que nós deveremos trabalhar com equações chamadas de equações irracionais? Para que vocês percebam isso daqui, eu gostaria que vocês, em primeiro lugar, prestassem bastante atenção no seguinte diálogo. Chega alguém e pergunta assim para vocês: é verdade que 7 elevado à nona é a mesma coisa que 7 elevado à nona? Você deve dizer que isso é verdade, porque mesmo sem calcular, você pode afirmar que 7 elevado à nona é a mesma coisa que 7 elevado à nona, pois a base é a mesma e o expoente também é o mesmo, portanto, eles devem gerar valores iguais. Bom, se você sabe que 7 elevado à nona é a mesma coisa que 7 elevado à nona, responda agora a segunda pergunta. Quando é que 5 elevado a x vai ser igual a 5 elevado à oitava? Ora, se a base aqui é 5, se a base aqui é 5, para que 5 elevado a x seja igual a 5 elevado à oitava, basta que o x seja igual a 8. Por quê? Porque se a base é a mesma, basta que os expoentes também sejam iguais. Esse diálogo é um diálogo muito simples de ser entendido, mas é dentro dessa simplicidade que nós vamos trabalhar nessa nossa aula de hoje. A primeira coisa, quando eu estiver na frente de uma equação exponencial, eu vou tentar escrever numa igualdade de duas potências de mesma base, porque aí basta impor que os seus expoentes também sejam iguais. Então repare que em todos os exercícios dessa aula eu vou ter esta mesma preocupação que vai me ajudar a resolver os primeiros exercícios a respeito de equações exponenciais. Repare então aqui. Olha esse primeiro exercício. Ele pergunta quando é que 3 elevado a x é igual a 81. O x está como expoente, então essa equação é chamada de equação exponencial. O que eu vou tentar? Eu vou tentar escrever isso daqui numa igualdade de duas potências de mesma base. O que eu devo fazer? No lugar desse 81, se eu fatorar, eu vou fatorar o 81 por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27, que dividido por 3 vai dar 9, 9 dividido por 3 que vai dar 3, e 3 dividido por 3 que vai dar igual a 1. O que então me permite escrever que no lugar desse 81, eu poderia escrever 3 elevado à quarta potência. Então no lugar desse 81, gente, eu vou agora escrever 3 elevado à quarta. Sabe por quê? Porque eu queria, que nem eu disse a vocês, sempre que eu estiver diante de uma equação exponencial, tratar de escrevê-la numa igualdade de duas potências de mesma base. Assim sendo, se as bases forem iguais, basta que os expoentes sejam iguais. Então, se aqui é 3, basta que o x seja igual a 4. E esta é a solução desse nosso primeiro exercício. Por isso, que sempre que eu estiver diante de uma equação exponencial, a primeira coisa que eu vou tentar escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Repare então que no próximo exercício eu vou tentar a mesma coisa. E qual é o próximo exercício? Esse daqui. No próximo exercício está escrito assim: 7 sobre 2 elevado a x menos 8, que é igual a 49 sobre 4. Se vocês observarem de novo, você vai verificar que o nosso x está como expoente. Se ele está como expoente, é uma equação exponencial. Se é uma equação exponencial, eu vou tentar de novo escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Nesse caso, está muito fácil. Esse primeiro membro eu deixo do jeito que está. Mas no lugar de 49 sobre 4, os senhores vão de convir comigo que eu posso escrever 7 sobre 2 elevado ao quadrado. De fato, 7 ao quadrado é 49 e 2 ao quadrado vai dar igual a 4. Escrito dessa maneira, eu gostei, sabe por quê? Porque, de novo, eu estou escrevendo numa igualdade de duas potências de mesma base. E torno a repetir, se as bases já são iguais, cancelam-se as bases e igualam-se os expoentes. X menos 8 deverá ser igual a 2. E se x menos 8 é igual a 2,
passa esse menos 8 para o lado de lá, vai ficar mais 8, então vai ficar 2 mais 8, portanto vai dar x igual a 10, que é a solução desse nosso exercício de número 2. De novo, o segundo exercício, e a segunda vez que eu tento escrever isso daqui numa igualdade de duas potências de mesma base. Esse artifício eu vou tentar em todos os exercícios seguintes. Repare então agora o próximo exercício. O próximo exercício é esse daqui, ó. O que eu vou fazer? Hora que eu reparo que o x está como expoente, é uma equação exponencial, eu vou tentar escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. O que vocês devem estar bastante pensativos é que agora vai ficar meio complicado, porque do lado de cá tem uma fração e do lado de lá tem um número decimal. Bom, o que nós vamos ter que fazer é modificar a escrita desse número decimal. E os senhores vão de convir comigo que se eu pedir para você ler isso daqui, você pode ler de forma simplificada, que aqui está escrito 0,25. Se eu pedir para você ler de novo, mas falar com outras palavras, você talvez falaria assim, aqui está escrito 25 centésimos. Então, 0,25, de fato, é a mesma coisa que 25 centésimos. E esse 25 centésimos, senhores, se simplificado, vai dar exatamente aquilo que eu preciso. E o que é que eu preciso? Olha aqui uma coisa. Aqui, ó, meio elevado a 3x menos 1. Tá? No lugar de 25 centésimos, que é a mesma coisa que 0,25, eu cancelo, eu simplifico 25 com 100, vai ficar igual a 1/4. O que eu estou querendo dizer a vocês que 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Tanto é que você pode dizer assim, se alguém perguntar, se a sua mãe pedir para você comprar 1/4 de café, na realidade o que ela está pedindo é para você comprar 250 gramas de café. Então, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. E 1/4 é a mesma coisa que meio elevado ao quadrado. De fato, meio elevado ao quadrado é igual a 1/4. E que vantagem eu estou levando nessa troca toda? É que agora eu fiquei contente porque eu estou finalmente numa igualdade de duas potências de mesma base. Se as bases são iguais, basta agora que os expoentes sejam iguais. Ou seja, 3x menos 1 tem que ser igual a 2. Passa esse menos 1 para lá, vai ficar igual a 3, que é 2 mais 1, que são 3. Tá? Esse 3 passa para cá dividindo, encontramos então a resposta x igual a 1, resposta desse nosso terceiro exercício de equação exponencial, que continua com a mesma técnica de tentar escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. E é exatamente isso que eu farei no próximo exercício. No próximo exercício, que é o exercício de número 4, quando eu percebo que isso aqui é uma equação exponencial, como é que eu percebo? Porque o x está como expoente. E o que eu vou tentar? Eu vou tentar escrever na igualdade de duas potências de mesma base. O que você vai ter agora é um pouquinho de habilidade daquilo que vocês devem ter aprendido no ensino fundamental. Comecemos com o seguinte, pega esse 8 e você vai então fatorar o 8. 8 é par, divida por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Entendi. 8 é 2 elevado à terceira. Do lado de cá tem 32. Então vamos fatorar o 32. 32 é par, dividida por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 será 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Portanto, no lugar de 32, 2 elevado à quinta. É o que eu farei agora na próxima linha. No lugar do 8 vermelho, eu escrevo 2 elevado à terceira. Repare a minha preocupação de escrever esse 8 entre parênteses, sem o qual estaria errado. E no lugar do 32, escrever 2 elevado à quinta. O que você está vendo aqui é uma escrita que pode estar apavorando vocês, se vocês não lembrarem um pouco a respeito da parte de potenciação. Então, o que eu vou fazer é lembrar para vocês algumas coisas que vocês deveriam ter trazido do ensino fundamental. E o que é que você deveria ter trazido? Em primeiro lugar, 2 elevado a m elevado a n, quando você tiver isso daqui, multiplica esse m por n. Então, vai ficar m vezes n. E
Se você tiver raiz enésima de 2 elevado a m, faça assim, ó, 2 elevado a m sobre n. Então, o radical transforma-se numa potência aonde expoente é fracionário, somente sabendo uma coisa. Esse n que está em cima, ele desce. E esse m que está embaixo, ele vai subir. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Aplicando essa teoria que vocês aprenderam no ensino fundamental agora, vai ficar o seguinte: esse com esse multiplica. Se você multiplicar 3 com x, vai ficar 3x. E aqui o que você vai fazer? O 5 está lá dentro. Se o 5 está lá dentro, vai lá para cima. Ah, se ele está embaixo, ele vai lá para cima. O 4 está lá em cima da raiz. Se ele está lá em cima da raiz, vai ficar igual a 4. Então, repare aqui uma coisa. O que eu estou dizendo a vocês, que 2 elevado a terceira elevado a x, multiplica. Raiz quarta. Se é raiz quarta, escreve-se 4 aqui debaixo da fração. Se é 2 elevado a quinta, aqui vai ser o 5. Feito toda essa ginástica, eu encontrei uma igualdade de 2 potências de mesma base. De novo, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar as bases e vou igualar os expoentes. Portanto, eu vou ficar com 3x, que é igual a 5 quartos, que eu encontrei igualando os expoentes. Esse 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Passar para cá dividindo significa passar para cá multiplicando esse 4. Então, eu vou ter x igual a 5 sobre 12, que é essa minha resposta do quarto exercício. Se você está apavorado, eu gostaria que vocês dissessem o seguinte, que o temor que você sentiu desse exercício não é da parte do ensino médio, não é de equações exponenciais. Talvez o que você tenha tido um pouquinho de medo é da falta de base que você trouxe lá do ensino fundamental. Por isso que seria muito bom que você tivesse ouvido lá da sua tia, lá do ensino fundamental, que essas propriedades de potências um dia iam fazer muita diferença entre você achar esse exercício simples ou não, dependendo realmente daquela bagagem que você está trazendo do ensino fundamental. Esse exercício, então, é exercício 4, passa a treinar um pouquinho só da potência de ensino fundamental, que você vai se sair bem. Só que eu vou dar uma ajuda para vocês, que o próximo exercício também vai lembrar algumas coisas desse ensino fundamental. Repare, exercício agora, senhores, de número 5. No exercício número 5, nós temos aqui, ó, 3 elevado a x ao quadrado menos x menos 9, que é igual a 1 sobre 27. Ora, esse 27 aqui, gente, eu tento escrever numa igualdade de 2 potências de mesma base, e eu, em primeiro lugar, vou escrever que 27 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira, porque se eu fatorar 27 por 3 vai dar 9, 9 por 3 vai dar 3, 3 por 3 vai dar igual a 1. Como eu já havia dito a vocês, no lugar do 27 eu escrevo 3 elevado à terceira. Só que agora tem um drama. O 3 aqui está em cima. O 3 aqui está embaixo, está no denominador. Posso escrever esse daqui jogando ele para cima? Pode. Só que tem que ter mais uma coisinha. Se você passar esse daqui, 2 elevado a menos 3, ele pode passar para baixo, só que ele muda o sinal. E se for uma fração elevada a expoente negativo, eu gostaria que vocês invertessem essa fração. Repare, 4 quintos vai virar 5 sobre 4. No lugar de menos 2, ele muda para mais 2. É isso que você deveria lembrar da parte de potências com expoentes negativos. Então, repare que o 4 que está em cima desce, o 5 que está embaixo, ele sobe. O que você vai fazer vai ser o seguinte, esse 3 à terceira não está embaixo, se ele está embaixo, se eu fizer ele subir, ele vai trocar o sinal do expoente. Repare então como é que fica a minha próxima linha. No lugar de 3 elevado à terceira embaixo, você vai escrever 3 elevado a menos 3. Por quê? Ele passou de baixo para cima. E o que aconteceu? O expoente, que era positivo, passa a ser negativo. E agora, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que nós estávamos querendo. Uma igualdade de 2 potências de mesma base. Corto e igualo os expoentes. Não se assuste. Vai dar uma equação de que grau? Segundo grau. Essa equação de segundo grau
ela pode ser aplicado à fórmula de Bhaskara, que também vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Eu vou tomar a liberdade e calcular isso aqui de cabeça. X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0, vai dar x' igual a 3 e vai dar x duas linhas igual a menos 2. São duas respostas para essa nossa equação exponencial de número 5. Eu escrevo então, conjunto verdade, é um conjunto formado de dois elementos, tanto negativo menos 2, quanto positivo 3. Ambos fazem parte do meu conjunto verdade. Coisas que eu pude obter uma igualdade de duas potências de mesma base, porque eu lembrei como é que a gente trabalha quando nós temos potência com expoente negativo. Outra coisa também que eu queria que vocês lembrassem do ensino fundamental, vai nesse exercício agora de número 6. É fazer você lembrar como é que se lida com potência de 10. Ora, como é que você vai fazer? Vamos tentar colocar numa igualdade de duas potências de mesma base. Agora, o que você tem que ter? A habilidade de saber mexer com potência de 10. O que eu quero, então, é lembrar para vocês o seguinte. Quando você escrever assim, ó, 10.000. 10.000 tem 1, 2, 3, 4 zeros. Se tem 4 zeros, 10 elevado a quarta. No entanto, se você tiver assim, 0,001, então você conta, tem 3 zeros e tem essa vírgula, então aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. Recordaram? É assim que você deve trabalhar com potência de 10. Aplique essa teoria aqui nesse exercício. Repare, aqui está escrito 1000. 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou escrever, no lugar desse 1000, senhores, 10 elevado à terceira. Por quê? Porque tem 3 zeros. Aqui, ó, 0,0000. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou escrever 10 elevado a menos 5. Ah, feito isso, eu agora vou multiplicar esses dois elementos aqui, ó. Se eu multiplicar esses dois elementos, vai ficar 3 vezes 1, 3... 3 vezes menos 4x, menos 12x. Feito isso, eu encontrei uma igualdade de duas potências de mesma base. Se nós temos uma igualdade de duas potências de mesma base, conserva-se a base, senhores, cancelam-se as bases e igualam-se os expoentes. Então, nós vamos ter 3 menos 12x, que é igual a menos 5. Passa esse 3 para lá, senhores, vai ficar igual a menos 8. Eu vou encontrar, então, que o x é igual a 2/3. É claro, já troquei o sinal, já simplifiquei, e essa resposta aqui, que é a resposta do nosso exercício 6, que você conseguirá se você lembrar de como é que você trabalha, manuseia isso daqui, que são chamadas de potência de 10. Isso é uma coisa muito importante para você enfrentar exercícios da parte de exponencial. E agora, senhores, mais um exercício, que é o exercício número 7. Olha aqui, ó. De novo, é uma equação exponencial. Como é que eu sei? Porque o x está como expoente dessa nossa equação. Então, o que eu vou tentar? Eu vou tentar escrever isso aqui numa igualdade de duas potências de mesma base. E como conseguir? Nesse caso, é muito simples. Basta você lembrar que no lugar desse 1 que já está avermelhado, você vai escrever 2013 elevado a 0. Sabe por quê? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, no lugar desse 1, eu escrevo 2013 elevado a 0. Exatamente porque eu sei que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E por que eu fiz isso? Para ter uma igualdade de duas potências de mesma base. Se eu tenho duas potências de mesma base, cancelo-se as bases e igualam-se os expoentes. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Passo menos 16 para lá, então aqui eu vou ter que x ao quadrado é igual a 16, então x é igual a mais ou menos 4. E qual dessas duas que eu pego para as raízes dessa minha equação? Todas as duas. As duas servem. Conjunto verdade vai ser formado por duas raízes, o mais 4 e o menos 4. Essa é a nossa equação exponencial de número 7. São 7 exercícios que nós resolvemos nessa aula, que tratou de fazer com que você tivesse esses primeiros contatos da parte de equações exponenciais e resolvesse isso aqui de uma forma bastante simples. O que você deve estar indagando é o seguinte:
Mas nem tudo dá para ser escrito numa igualdade de duas potências de mesma base. Vocês realmente têm razão. Se vocês tiverem a curiosidade de saber como é que nós devemos lidar quando nós não conseguimos colocar numa igualdade de duas potências de mesma base, é para vocês que eu preparei a próxima aula, que a gente vai exatamente ensinar vocês a lidar quando a gente não consegue colocar numa igualdade de duas potências de mesma base. Portanto, eu aguardo vocês para a próxima aula de equações exponenciais. Até a próxima.